Fui trocado por uma IA após 30 anos de lealdade. Agora o sistema está desmoronando. Na tela do meu computador, o cursor piscava insistentemente sobre o botão de logout. 30 anos de história resumidos a um simples clique. Minhas mãos tremiam sobre o teclado enquanto eu contemplava cada objeto sobre minha mesa. O porta-retrato digital alternando fotos de infinitas confraternizações. O mouse ergonômico que ganhei depois da primeira tendinite. E minha caneca do Star Trek, presente da equipe no meu aniversário de 50 anos. Live long and prosper, dizia a inscrição. Que ironia. Respirei fundo, sentindo o ar-condicionado que nunca funcionou direito naquele canto do 10º andar. Era fim de tarde em Campinas, e o sol se infiltrava preguiçosamente entre os prédios. Do centro empresarial, pintando sombras alaranjadas nas paredes cinzas do escritório da Delta Byte. Lá fora, a vida seguia seu ritmo frenético na Avenida Norte-Sul, com buzinas e o vai e vem característico do horário de pico. Marta! A voz de Henrique me arrancou dos pensamentos. Ele estava parado à porta da minha sala, impecável em seu terno azul marinho, tablet em mãos. Seu rosto jovem e bem barbeado não demonstrava qualquer sinal de emoção. Preciso que você assine os últimos documentos. Assenti mecanicamente. Era difícil acreditar que apenas 2 horas atrás, esse mesmo homem havia decretado o fim da minha carreira com a frieza de quem deleta um arquivo corrompido. Uma inteligência artificial será mais eficiente, ele disse, seus olhos fixos na tela do notebook enquanto falava. Você entende, não é, Marta? É a evolução natural do mercado. Evolução natural. Como se meus 30 anos de dedicação fossem apenas um estágio primitivo a ser superado. Como se o Delta Core, o sistema que eu ajudei a construir linha por linha de código, fosse apenas mais um software obsoleto. Claro que entendo, respondi, mas minha voz saiu mais amarga do que pretendia. Afinal, quem precisa de intuição humana quando se tem um algoritmo, não é mesmo? Henrique franziu o senho, finalmente desviando os olhos do tablet. Não é nada pessoal, Marta. A Neurotech apresentou resultados impressionantes nos testes. O processamento é 300% mais rápido, e o índice de erros é praticamente 0. Levantei-me da minha cadeira, sentindo cada uma das minhas articulações protestarem. Quantas noites eu havia passado ali, debruçada sobre aquele mesmo teclado, resolvendo problemas que nenhum manual poderia prever. Quantas vezes tinha salvado contratos importantes porque conhecia não apenas o sistema, mas as pessoas por trás dele? Sabe, Henrique, comecei, enquanto organizava minhas últimas pertences na caixa de papelão sobre a mesa. Existe uma diferença entre processar dados e compreender contextos. O Delta Core não é apenas um sistema de gestão. É um organismo vivo que cresceu com esta empresa, que aprendeu com cada cliente, cada situação única. E a IA foi treinada com todo o histórico do Delta Core. Ele respondeu prontamente, como se tivesse decorado um script. Todos os casos, todas as soluções, está tudo lá. Peguei minha caneca do Star Trek, observando os arranhões e manchas de café que contavam suas próprias histórias. Nem tudo pode ser transformado em dados, Henrique. Algumas coisas precisam ser vividas para serem compreendidas. Daniela apareceu na porta naquele momento, seus olhos vermelhos denunciando que já sabia das novidades. Ela tinha sido minha primeira estagiária há 15 anos e agora liderava o setor de desenvolvimento. Marta, posso ajudar com alguma coisa? Está tudo bem, Dan. Sorri, tentando parecer mais forte do que me sentia. São só algumas décadas para embalar. Henrique pigarreou, visivelmente desconfortável com a tensão no ar. Os papéis estão na recepção, Marta. E, bem, obrigado por tudo. Observei-o sair apressadamente, provavelmente tarde para alguma reunião sobre inovação disruptiva ou qualquer outro termo da moda que justificasse descartar pessoas como peças defeituosas. Daniela se aproximou e, sem dizer nada, começou a me ajudar a guardar os últimos itens. Não é justo, ela murmurou, segurando uma foto antiga da equipe, tirada no dia em que lançamos a primeira versão do Delta Core. Você é a alma deste lugar, Marta.
Era, corrigi, sentindo um nó na garganta. Agora sou só mais um arquivo Legacy para ser substituído. Quando finalmente cliquei no botão de logout, uma mensagem familiar apareceu na tela. Tem certeza que deseja sair do sistema? Nunca aquela pergunta padrão havia doído tanto. Cliquei em sim e observei a tela escurecer pela última vez. No elevador, abraçada à minha caixa de memórias, percebi que deixava muito mais do que um emprego para trás. Deixava uma parte de mim mesma, codificada em milhões de linhas de programação, agora à mercê de uma inteligência artificial que jamais entenderia o coração humano por trás de cada decisão. O sol já estava se pondo quando atravessei o saguão do prédio. O segurança, seu José, que me conhecia há décadas, levantou-se respeitosamente. Até amanhã, dona Marta, ele disse como sempre. Não hoje, seu José, respondi tentando sorrir. Não hoje. Parei na calçada, sentindo a brisa morna de fim de tarde. Os carros continuavam seu balé caótico pela avenida, alheios ao pequeno drama que se desenrolava ali. Olhei uma última vez para o prédio espelhado que havia sido minha segunda casa por tanto tempo. No reflexo do vidro, vi uma mulher de 58 anos segurando uma caixa de papelão, e pela primeira vez em muito tempo, me perguntei, quem é Marta sem a Delta Byte? A resposta, eu ainda não sabia, mas algo dentro de mim dizia que estava prestes a descobrir. As primeiras semanas em casa foram um exercício de desorientação. Depois de 30 anos acordando às 6h30, checando e-mails antes mesmo do café e mantendo 3 monitores ligados simultaneamente, o silêncio do meu apartamento era ensurdecedor. As manhãs se arrastavam como um código mal otimizado, lentas e cheias de loops infinitos de pensamentos. Havia transformado a mesa da sala de jantar em uma estação de trabalho improvisada. Não para programar. Isso seria patético. Admiti para mim mesma. Mas para manter algum tipo de rotina. O notebook pessoal, bem mais modesto que os computadores da Delta Byte, era minha única conexão com o mundo digital que ainda considerava meu lar. Você precisa sair um pouco, mãe, insistia Paula, minha filha, durante nossas videochamadas diárias. De São Paulo, onde trabalhava como designer, ela observava com preocupação crescente meu confinamento voluntário. Não pode ficar remoendo isso o dia todo. Mas como não remoer? O Delta Core não era apenas um sistema, era meu legado. Cada função, cada rotina, cada solução de contorno para casos específicos carregava minha digital. Eram milhares de histórias codificadas. O dia em que descobri um padrão peculiar nos contratos da Secretaria de Educação e criei uma verificação especial. A vez em que adaptei o sistema para acomodar um cliente importante que usava um ERP antiquado. As inúmeras madrugadas debugando problemas que pareciam impossíveis até encontrar aquela única linha de código que fazia toda a diferença. Foi durante uma dessas manhãs de autopiedade que recebi a primeira mensagem de Daniela. Era um print de tela do Delta Core com um erro que eu nunca tinha visto antes. Marta, sei que não deveria te incomodar com isso, mas estamos tendo alguns problemas. A IA está interpretando alguns padrões de forma diferente. Diferente. Típico eufemismo de programador para tudo está dando errado. Antes que pudesse responder, mais 2 mensagens chegaram. O sistema duplicou um contrato da Prefeitura de Campinas 3 vezes, cada cópia com valores diferentes. E tem mais, sumiu com toda a documentação do projeto da Secretaria de Saúde. Anos de histórico, evaporados. Senti um frio na espinha. Aquilo não era um bug comum. Era o tipo de falha que eu temia desde que ouvi falar da substituição por IA. O Delta Core não era apenas um processador de dados. Era um sistema que havia evoluído organicamente, aprendendo com cada interação, cada decisão humana. Como uma IA treinada com dados históricos poderia entender as nuances, as exceções, os acordos não escritos que faziam tudo funcionar? Já falou com o Henrique sobre isso? Perguntei, tentando manter um tom profissional. Ele diz que são ajustes normais de implementação.
que a Neurotech garantiu que o sistema se autocorrige com o tempo. Autocorreção. Quase ri. Sistemas não se autocorrigem, eles seguem padrões. E quando esses padrões são baseados em dados sem contexto, o resultado é caos digital. Naquela tarde, recebi uma ligação inesperada de Ricardo, gerente da Secretaria de Saúde, e meu contato há mais de uma década. Sua voz, normalmente calma, estava tensa. Marta, que história é essa de relatórios inconsistentes? Tenho uma auditoria. Em 3 dias e os números não batem. A nova versão do sistema está gerando valores diferentes a cada hora. Fechei os olhos, visualizando o código que eu conhecia tão bem. Ricardo, eu não trabalho mais na Delta Byte. Como assim? Desde quando? 3 semanas. Fui substituída. A palavra ainda arranhava minha garganta ao sair. O silêncio, do outro lado da linha, foi eloquente. Substituída? Por quem? Por algo, na verdade. Uma IA. Ricardo soltou uma risada nervosa. Uma máquina? Eles colocaram uma máquina para gerenciar contratos públicos de saúde? Marta, você conhece cada vírgula desses processos, cada exceção, cada... Eu sei, Ricardo. Acredite, eu sei. Depois de desligar, fiquei olhando pela janela do meu apartamento no Cambuí. O sol se punha atrás dos prédios, tingindo o céu de um vermelho intenso que me lembrava as telas de erro do sistema. Abri meu LinkedIn quase que por instinto e fui atingida por uma enxurrada de notificações. Dezenas de mensagens de ex-colegas, clientes e até concorrentes. Todos com o mesmo tema. O Delta Core estava se comportando de forma errática. A IA, por mais avançada que fosse, estava tratando exceções como regras, ignorando anos de ajustes finos e conhecimento acumulado. Foi nesse momento que Daniela me enviou um link para uma live no YouTube. Precisamos conversar, dizia a mensagem. Tenho uma ideia. Cliquei no link com ceticismo. Era um canal de tecnologia com milhares de inscritos, onde uma desenvolvedora jovem discutia a importância do fator humano no desenvolvimento de software. Os comentários estavam cheios de histórias similares à minha. Profissionais experientes sendo substituídos por soluções automatizadas, sistemas perdendo sua humanidade. E se compartilhássemos sua experiência? Propôs Daniela em nossa chamada de vídeo posterior. Não como uma crítica à Delta Byte, mas como um alerta sobre a importância do conhecimento humano no desenvolvimento de sistemas críticos. Dan, ninguém vai querer ouvir uma senhora de 58 anos falando sobre código... Você está muito enganada, ela interrompeu, seus olhos brilhando com aquela intensidade que eu conhecia tão bem dos tempos de projeto. As pessoas estão sedentas por histórias reais, por experiência verdadeira. E você, Marta, tem 30 anos de histórias para contar. Enquanto considerava a proposta, meu celular vibrou com mais uma mensagem. Era uma notificação do jornal local. Falha em sistema causa prejuízo milionário em contratos públicos. A matéria citava a Delta Byte e mencionava problemas técnicos, após atualização recente. Olhei para a tela do notebook, onde a janela do YouTube ainda estava aberta. No canto do meu olho, a luz do roteador piscava seu padrão rítmico habitual. Durante toda a minha carreira, eu havia resolvido problemas através do código. Talvez agora fosse hora de tentar um caminho diferente. Ok, Dan, respondi finalmente. Por onde começamos? Mal sabia eu que aquela decisão seria apenas o primeiro passo de uma jornada que iria muito além de códigos e sistemas. Era hora de provar que algumas coisas simplesmente não podem ser reduzidas a zeros e uns. Oi, pessoal! Aqui é a Marta, e hoje vamos falar sobre como a experiência humana impacta no desenvolvimento de sistemas críticos. Rele o script pela 10ª vez, ajustando o ângulo da webcam que Paula havia me enviado de São Paulo. Minha filha insistiu que a qualidade da imagem fazia diferença. Mãe, não dá para ser influencer com aquela câmera ruim do notebook. E agora, eu estava ali, transformando o meu escritório improvisado em um mini estúdio. O primeiro vídeo, gravado há 2 semanas, já havia alcançado números que me deixaram atordoada. 50.000 visualizações.
Desenvolvedora sênior de 58 anos revela o lado obscuro da substituição por IA. Não era exatamente o título que eu teria escolhido, mas Daniela insistiu que precisávamos de algo impactante. Nossa sociedade valoriza tanto a juventude que esquece que experiência não é apenas um item no LinkedIn, eu dizia no vídeo, compartilhando histórias dos meus anos na Delta Byte. Sistemas não são apenas códigos. São decisões humanas cristalizadas em algoritmos. A repercussão foi imediata. Desenvolvedores veteranos de todo o Brasil começaram a compartilhar suas próprias histórias. Marta Codes, meu canal, tornou-se um ponto de encontro para discussões sobre ética em tecnologia, a importância do conhecimento tácito e os riscos da automação sem critério. Naquela manhã, enquanto me preparava para gravar mais um vídeo, recebi uma mensagem no WhatsApp que fez meu coração acelerar. Era de Carlos, um ex-cliente da região do ABC Paulista. Marta, você não vai acreditar. O sistema gerou uma ordem de compra automatizada de 10 milhões em equipamentos. 10 milhões. A IA interpretou um e-mail de cotação como uma autorização de compra. Estamos em pânico aqui. Antes que pudesse responder, meu celular começou a vibrar com uma ligação de Daniela. Já ficou sabendo? Ela perguntou, sem nem esperar meu alô. O Delta Core surtou de vez. A IA está tomando decisões completamente fora do padrão. Henrique está surtado, mas continua insistindo que é fase de adaptação. Suspirei, sentindo aquela familiar mistura de preocupação e frustração. Dan, isso não é adaptação. O sistema está interpretando padrões sem contexto. É como dar um dicionário para alguém e esperar que ela entenda ironias e duplos sentidos. E tem mais, ela continuou, sua voz baixando como se temesse ser ouvida. Lembra do módulo especial que você desenvolveu para a Secretaria de Educação? Aquele que controlava a distribuição de merenda escolar? Como poderia esquecer? Foi um dos projetos mais desafiadores da minha carreira. Criar um sistema que coordenasse a logística de alimentação para milhares de crianças, considerando restrições alimentares, sazonalidade de produtos e orçamentos limitados. A IA começou a gerar pedidos baseados puramente em métricas, de custo, Daniela explicou. Ignorou completamente os padrões nutricionais que você havia programado. Algumas escolas receberam apenas carboidratos por 2 semanas seguidas. Senti meu rosto esquentar. Aquilo não era apenas um erro de sistema. Era um problema de saúde pública. Mas sabe o que é o mais irônico? Continuou Daniela. Seus vídeos estão viralizando dentro da própria empresa. Os desenvolvedores, mais jovens, estão começando a entender por que tantas das suas gambiarras, na verdade, eram soluções sofisticadas para problemas complexos. Naquele momento, meu notebook apitou com uma notificação do YouTube. Mais um comentário. Dona Marta, sou desenvolvedor júnior e nunca tinha parado para pensar em como o código pode carregar tanta história e conhecimento humano. Sua experiência está me fazendo repensar tudo o que aprendi sobre código limpo e boas práticas. Era surreal ver como minha história pessoal estava ressoando com tantas pessoas. O canal já tinha mais de 100 mil inscritos, e cada novo vídeo gerava debates acalorados sobre o futuro da tecnologia. Vocês sabiam que por trás de cada função aparentemente simples existe uma história? Eu explicava em um dos vídeos mais populares. Aquele if statement que parece desnecessário, ele existe porque em 2005 descobrimos que alguns usuários tinham um padrão único de uso que nenhum manual poderia prever. Aquela variável com nome estranho é uma homenagem a um cliente que nos ajudou a entender uma necessidade crucial do sistema. Entre as gravações e as interações com seguidores, continuava recebendo relatos preocupantes sobre o Delta Core. A IA estava cada vez mais errática, tomando decisões que pareciam lógicas em sua frieza algorítmica, mas que ignoravam completamente o impacto humano. Foi numa tarde de quinta-feira que recebi a mensagem que mudaria tudo. Era de um número desconhecido. Marta, aqui é o Fernando, do Conselho Regional de Educação. Estamos tendo uma reunião de emergência sobre a situação do sistema de merenda. Você precisa ver isso.
Ele compartilhou um documento que fez meu sangue gelar. A IA havia começado a reescrever partes críticas do código, otimizando processos que eu havia cuidadosamente calibrado ao longo de anos. O resultado era um sistema que, embora tecnicamente eficiente, havia perdido completamente sua humanidade. Enquanto digeria aquela informação, meu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de Henrique. Marta, precisamos conversar. Urgente. Olhei para a câmera ainda ligada no meu improvisado estúdio, para o roteiro do próximo vídeo sobre a importância da empatia no desenvolvimento de software, e para a mensagem piscando na tela do celular. Em algum lugar de Campinas, em um servidor da Delta Byte, o Delta Core continuava seu processo de otimização, alheio ao caos que estava causando no mundo real. E agora, pela primeira vez desde minha demissão, senti que tinha não apenas o poder, mas a responsabilidade de fazer algo a respeito. Acho que precisamos gravar um vídeo diferente hoje. Digitei para Daniela. É hora de mostrar para o mundo exatamente o que acontece quando tentamos substituir décadas de experiência humana por algoritmos sem coração. O sol já se punha sobre Campinas quando comecei a preparar o vídeo que poderia mudar não apenas minha história, mas o futuro da relação entre humanos e máquinas no mundo da tecnologia. A luz vermelha da webcam piscou, indicando que estava gravando. Respirei fundo e comecei. Hoje vou contar para vocês uma história sobre como códigos podem ter alma. O lobby da Delta Byte parecia menor do que eu lembrava. Talvez fossem os 2 meses de ausência, ou talvez fosse o peso da situação que me trazia de volta. Seu José, ao me ver, abriu um sorriso que iluminou todo o saguão. Dona Marta, eu sabia que a senhora ia voltar. Não voltei, seu José, respondi, ajustando a bolsa no ombro. Só vim resolver umas coisas. O elevador ainda tinha aquele mesmo chiado no 8º andar. Algumas coisas nunca mudam, pensei, enquanto observava os números subirem até o 10º. As portas se abriram, e o cheiro familiar de café forte e ansiedade invadiu minhas narinas. A agitação no escritório era palpável. Desenvolvedores, correndo entre as baias, fones pendurados no pescoço, telas cheias de códigos e relatórios de erro. Henrique me esperava na sala de reuniões, sua postura não mais tão confiante quanto no dia da minha demissão. Olheiras profundas marcavam seu rosto jovem, e sua camisa social estava amarrotada, um contraste gritante com sua usual aparência. Impecável. Marta. Ele se levantou, estendendo a mão. Obrigado por vir. Apertei sua mão brevemente. Não vim por você, Henrique. Vim pelos milhares de pessoas que dependem do Delta Core funcionando corretamente. Daniela entrou na sala, logo em seguida carregando seu laptop e uma expressão de alívio ao me ver. Na tela da sala de reuniões, gráficos e relatórios piscavam em vermelho. A situação está crítica. Henrique começou, sua voz tensa. A IA começou a reescrever partes cruciais do código base. Está otimizando processos que não deveriam ser tocados. Como está a situação da Secretaria de Educação? Perguntei, já abrindo meu notebook. Pior do que imaginávamos. Daniela respondeu, projetando uma tela de log na parede. O sistema não está apenas ignorando os parâmetros nutricionais. Está ativamente reescrevendo as regras de distribuição baseado em eficiência logística. Observei as linhas de código se movendo na tela, reconhecendo padrões que eu mesma havia escrito há anos. Era como ver um filho sendo desfigurado. A Neurotech diz que é normal. Henrique continuou, passando a mão pelos cabelos despenteados. Que o sistema está aprendendo e se adaptando. Aprendendo e se adaptando? Repeti, sentindo a raiva crescer. Henrique, isso não é um experimento. Em laboratório. São crianças dependendo de merenda escolar. São hospitais precisando de suprimentos. São milhões em contratos públicos. Me levantei e caminhei até a tela, apontando para uma sequência específica de código. Vê essa função aqui? Eu escrevi isso em 2008, depois de passar 3 dias visitando escolas na periferia de Campinas. Descobri que algumas escolas precisavam receber as entregas mais cedo,
porque as ruas alagavam na época de chuva. Nenhum algoritmo vai aprender isso sozinho. O silêncio na sala era pesado. Através da janela, podia ver o sol se pondo sobre a cidade, pintando o céu com tons de laranja e vermelho, as mesmas cores dos alertas que piscavam nas telas ao nosso redor. O que podemos fazer? Henrique perguntou, sua arrogância anterior completamente dissipada. Primeiro, precisamos desativar a capacidade da IA de reescrever o código base. Respondi, já digitando comandos. Depois, vou precisar de acesso total ao sistema e uma equipe de desenvolvedores, os mais experientes que vocês tiverem. Por quanto tempo? O tempo que for necessário, e não como funcionária, Henrique, como consultora externa, com autonomia total. Ele hesitou por um momento, então assentiu. Feito. As horas seguintes foram um borrão de café, código e conversas intensas com a equipe. Montamos um quartel-general improvisado na sala de reuniões, com telas mostrando diferentes aspectos do sistema. Giovanna, uma desenvolvedora júnior que acompanhava meu canal no YouTube, me observava com uma mistura de admiração e curiosidade. Como você consegue entender tão rápido onde estão os problemas? Ela perguntou durante uma pausa para café. Sorri, lembrando de minhas próprias dúvidas quando comecei. Não é rapidez é memória. Cada linha desse código tem uma história. Quando você programa pensando nas pessoas, você nunca esquece por que cada decisão foi tomada. À meia-noite, Daniela trouxe mais uma rodada de café. A maioria da equipe já havia ido para casa, mas um pequeno grupo persistia. Na tela principal, eu podia ver o Delta Core começando a se estabilizar, à medida que restaurávamos as lógicas originais e implementávamos novos protocolos de segurança. Sabe o que é irônico? Comentei com Daniela enquanto revisávamos uma sequência particularmente complexa de código. A IA foi programada para buscar eficiência máxima, mas esqueceram de ensinar a ela que eficiência sem contexto é apenas desperdício organizado. Como assim? Veja esse exemplo da distribuição de merenda. Apontei para a tela. A IA reorganizou as rotas para minimizar o consumo de combustível. Parece ótimo no papel, não é? Mas ignorou completamente o fato de que algumas escolas precisam receber primeiro porque não têm estrutura para armazenar alimentos por muito tempo. A economia de combustível acabou gerando desperdício de comida. Henrique, que havia permanecido em silêncio por horas, finalmente falou. Como podemos evitar que isso aconteça de novo? Me virei para ele, sentindo o peso de todas as noites, mal dormidas dos últimos meses. Integrando, não substituindo. A IA pode ser uma ferramenta incrível, Henrique, mas ela precisa trabalhar ao lado dos humanos, não no lugar deles. Cada linha de código que escrevemos carrega anos de experiência, de entendimento do mundo real. Não podemos simplesmente jogar isso fora em nome do progresso. Olhei para a tela do meu celular. Eram quase 2 da manhã. Meu último vídeo para o canal, explicando por que estava voltando a Delta Byte, já tinha mais de 200.000 visualizações. A seção de comentários estava cheia de mensagens de apoio e histórias similares de outros profissionais. Acho que aprendi algo importante hoje, Henrique disse, quebrando o silêncio. Eficiência não é tudo. Não, respondi, salvando as últimas alterações no sistema. O que importa é o impacto real na vida das pessoas. E isso, Henrique, nenhuma IA consegue medir sozinha. Quando finalmente deixei o prédio, já era madrugada. Seu José, no seu turno da noite, me deu um aceno de despedida. O Delta Core estava mais estável, mas ainda havia muito trabalho pela frente. No entanto, pela primeira vez em meses, senti que estávamos no caminho certo. Até amanhã, Dona Marta. Seu José perguntou esperançoso. Dessa vez sorri. Sim, seu José, até amanhã. Mas em outros termos agora. O auditório da Unicamp estava lotado. Do backstage, eu observava centenas de rostos jovens, todos iluminados pela luz azulada de seus notebooks. Era surreal pensar que, há apenas 6 meses, eu estava em casa me sentindo descartada e obsoleta. Agora,
estava prestes a dar uma palestra sobre humanização da tecnologia para futuros desenvolvedores. 5 minutos, Dona Marta, avisou Lucas, um dos organizadores do evento. Ajustei o microfone de lapela e respirei fundo, repassando mentalmente os pontos principais da minha apresentação. Meu canal no YouTube havia ultrapassado 500.000 de inscritos, e o vídeo documentando a crise do Delta Core se tornara um caso de estudo em várias faculdades de tecnologia. No telão passavam trechos dos meus vídeos mais populares. Por que sistemas precisam de memória afetiva? O lado humano do código e como salvamos o Delta Core. A última imagem era uma foto recente. Eu, rodeada por jovens desenvolvedoras, no primeiro encontro do Código com Propósito, o instituto de mentoria que fundei após recusar a oferta de retorno fixo a Delta Byte. Com vocês, anunciou a apresentadora. Marta Santos, a desenvolvedora que nos mostrou que tecnologia sem humanidade é como um programa sem usuário, tecnicamente funcional, mas sem propósito real. Caminhei até o palco sob aplausos calorosos. Na primeira fila, vi Daniela, que havia se tornado diretora de tecnologia da Delta Byte, e Giovanna, agora líder do projeto de integração entre IA e experiência humana. Henrique estava lá também, mais ao fundo, diferente do executivo arrogante que me demitira. Agora era um defensor ferrenho da abordagem híbrida entre tecnologia e experiência. Boa tarde, comecei, sentindo aquela familiar mistura de nervosismo e entusiasmo. Quando comecei minha carreira nos anos 90, aprendi que um bom código precisava ser eficiente e limpo. Hoje, quero falar sobre algo que nenhum manual de programação ensina: como fazer um código ser humano. As luzes do auditório diminuíram, e na tela atrás de mim apareceu a primeira imagem. Uma foto antiga da equipe original do Delta Core. Esta foto foi tirada em 1994. Éramos apenas 5 pessoas tentando criar algo que mudaria a forma como sistemas públicos funcionavam. O que não sabíamos era que estávamos também criando uma filosofia de desenvolvimento que seria mais relevante hoje do que nunca. Passei para o próximo slide. Uma tela dividida mostrando o antes e depois do código do Delta Core. À esquerda, vocês veem o código original, com seus comentários detalhados e suas aparentes ineficiências. À direita, a versão otimizada, pela IA. Tecnicamente mais limpo? Sim. Mais eficiente em termos puros de processamento? Também. Mas sabem o que faltava? Contexto, história, humanidade. Na plateia, vi vários heads balançando em concordância. Uma jovem levantou a mão. Mas como você conseguiu convencer uma empresa focada em métricas que eficiência não é tudo? Sorri, lembrando das longas discussões com o Henrique, mostrando que o verdadeiro custo da eficiência cega é a perda de conexão com o mundo real. Quando o sistema da merenda escolar começou a priorizar logística sobre nutrição, não estava apenas desperdiçando recursos, estava falhando com sua missão fundamental, alimentar crianças. Caminhei pelo palco, sentindo-me cada vez mais à vontade. Mas a verdadeira virada não foi técnica, foi cultural. Através do meu canal no YouTube, descobri que não estava sozinha. Havia milhares de profissionais como eu, pessoas que entendiam que tecnologia é sobre servir pessoas, não apenas processar dados. No telão, apareceram imagens do novo instituto. Jovens desenvolvedoras trabalhando ao lado de profissionais experientes, compartilhando não apenas código, mas histórias e experiências. O Código com Propósito nasceu dessa realização. Não queremos apenas ensinar programação. Queremos criar uma nova geração de desenvolvedores que entendam que cada linha de código pode impactar a vida real de pessoas reais. Paula, minha filha, havia chegado de São Paulo para o evento e sorria da segunda fila. Ao seu lado, Ricardo, da Secretaria de Saúde, fazia anotações entusiasmadas. Hoje, o Delta Core funciona com um modelo híbrido. A IA trabalha em conjunto com a experiência humana, não em substituição a ela. Os resultados? Eficiência com propósito, inovação com consciência, tecnologia com alma. Mostrei o último slide, uma foto recente da equipe expandida do Instituto, com desenvolvedores de todas as idades. Não estou aqui para dizer que devemos rejeitar a inteligência artificial
ou temer o futuro. Estou aqui para propor um caminho diferente. Um futuro onde tecnologia e humanidade trabalhem juntas, onde a experiência não seja vista como obsoleta, mas como fundamental. A palestra terminou com uma ovação de pé. Enquanto respondia às perguntas, percebi que havia alcançado algo maior do que qualquer sistema que já tinha programado. Tinha ajudado a criar um movimento. Mais tarde, durante o coquetel, Henrique se aproximou com uma expressão pensativa. Sabe, Marta, quando te demiti, achei que estava empurrando a empresa para o futuro. Agora entendo que estava apenas repetindo um erro comum: confundir progresso com abandono do passado. O importante é que aprendemos, respondi, observando os grupos animados de desenvolvedores jovens e veteranos trocando experiências pelo salão. Daniela se juntou a nós, segurando seu crachá de diretora de tecnologia. O Instituto já tem lista de espera para o próximo programa de mentoria. Acho que criamos um monstro, Marta. Não, corrigi sorrindo. Criamos uma comunidade. Naquela noite, voltando para casa, parei no mesmo sinal de trânsito onde meses antes havia chorado após minha demissão. O prédio da Delta Byte ainda se erguia imponente contra o céu de Campinas, mas agora o via com outros olhos. Não era mais um monumento ao meu passado, mas um capítulo importante em uma história muito maior. Meu celular vibrou com uma notificação. Mais um comentário no último vídeo do canal. Dona Marta, sua história mudou a forma como vejo minha carreira em tecnologia. Obrigada por mostrar que não precisamos escolher entre ser eficientes e ser humanos. Sorri, pensando em como a vida dá voltas. Fui dispensada por ser considerada obsoleta, apenas para descobrir que minha verdadeira missão estava apenas começando. O sinal abriu e acelerei em direção à casa, já pensando no próximo vídeo, na próxima aula, no próximo capítulo. Afinal, como sempre digo aos meus alunos, em tecnologia, como na vida, não existem pontos finais, apenas pontos e vírgulas. E cada novo dia é uma oportunidade de escrever mais uma linha de código em nossa história. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.